Vamos começar o nosso Diálogo Espírita de hoje, desejando a todos um Feliz Natal. E por isso mesmo, nosso programa será inteiramente dedicado ao quadro Cristo e Nós no Terceiro Milênio. Selecionamos 12 frases ditas por Jesus durante a sua vida pública e que são frequentemente citadas, porém talvez nem sempre nós sejamos capazes de compreendê-las em toda a sua extensão. Por exemplo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós vamos conversar um pouquinho a respeito dessas frases. Eu, o Paulo Karsten e a Andrea Kleinans vamos extrair no mínimo de tempo o máximo de ensinamentos que estas frases oferecem. Então vamos juntos a partir de agora beber da fonte da sabedoria crística e que façamos todos bom proveito. Prezadíssimos amigos, estamos iniciando o nosso programa Diálogo Espírita de hoje, semana do Natal. Eu acabei de colocar na nossa abertura, que a gente vai tratar aqui no quadro Cristo e Nós no Terceiro Milênio, uma maneira de nós refletirmos um pouco mais a respeito do Cristo, embora a gente saiba que essa data convencionada para comemorar o seu nascimento, essas coisas, há polêmicas, discussões, controvérsias, mas não importa. A figura do Mestre Jesus, ela permanece diante dos nossos olhos para todas as circunstâncias, os seus ensinamentos também, embora, infelizmente, 2000 anos após, e ainda a gente pratica tão pouco. Mas, de qualquer forma, a gente vai refletir aqui um pouquinho, mais uma vez com José Paulo Karsten e Andrea Kleinans de volta no nosso programa. Seja bem-vinda, sumida. Obrigada! Bom, a primeira frase eu vou jogar aqui para a esquerda, para o Paulo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Até estávamos comentando que algumas versões um pouquinho diferente que coloca: eu sou o caminho e a verdade da vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, por favor, um comentário a respeito dessa frase, Paulo. Pois não. Olá, você que nos assiste. Essa frase tem um profundo significado na medida em que nós, espíritas, recebemos, né, através de Kardec, da codificação, a informação, digamos assim, de que Jesus é guia e modelo da humanidade. O guia, aquele que nos conduz, aquele a quem seguimos, e modelo, aquele em quem nos inspiramos, a quem imitamos. Então, me parece que essa frase em que Jesus se autoproclama a vida, a verdade, é condizente com tudo aquilo que nós estudamos com relação a ele, com relação à doutrina dos espíritos, sendo guia e modelo da humanidade através dos seus exemplos, através dos seus atos e através dos seus ensinamentos. Nós temos um caminho certo, seguro, inequívoco para a nossa evolução, para o nosso processo evolutivo, seja tanto no aspecto do próprio caminhar, quanto no aspecto dos resgates, dos equívocos. Ele nos apresenta, através da mansitude, do amor ao próximo, do amar a si mesmo, o caminho certo para que a gente siga adiante. Exatamente isso. Eu não mencionei inicialmente, então eu faço agora. Isso aí é de João, né, capítulo 14, versículo 6. E foi dita durante a última ceia, que Jesus pronunciou essa frase. Andrea, onde estiverem reunidas 2 ou mais pessoas, eu estarei entre elas. Mateus, capítulo 18, versículo 20. Jesus sempre era muito pedagógico, ele usava a metáfora, o exemplo para instruir, para educar, e logicamente as frases que ele dizia tinham esse poder. Então, de certa forma, a gente entende o contexto histórico e também entende no geral da frase, o que ela quer dizer. E quando Jesus falava, onde estiverem reunidas 2 ou mais pessoas e estarei entre elas, que está lá em Mateus, nos versículos anteriores, do 18 e 15 até o 19, ele estava explicando, ele estava tentando resolver conflitos com os discípulos. E ele dizia para os discípulos:
fala sós com o seu irmão ofensor. Então ele estava explicando e usando exemplos pedagógicos. Ele dizia, se você falar com o seu irmão ofensor a sós e não resultar em nada, então leve uma ou duas testemunhas. E ele dizia ainda, se ainda assim não houver acordo, fala à comunidade. Jesus trazia a ideia, então, que era um princípio judaico, né, para a vida comunitária cristã, que era, onde estiver duas pessoas reunidas em meu nome, eu estarei aqui. Os grupos de estudos cristãos eram muito pequenos, eram pequenos grupos, e não havia como hoje, que nós temos as grandes assembleias, né, das diversas religiões cristãs. Naquela época eram poucas pessoas, e Jesus usou então uma terminologia judaica ali, uma recomendação que eles já faziam, para se fazer presente. Onde vocês estiverem pensando em mim, espiritualmente eu também estarei. Então, ele une as duas coisas na mesma frase. Uma instrução, uma recomendação, né? E também uma orientação espiritual. É uma frase muito bonita, né? Que é um convite para que as pessoas se reúnam, principalmente em família, né? Então, diz ali, ó, se tiver só o casal, a gente fala muito isso no estudo Evangelho no Lar, né? Tem que ter pelo menos duas. Tem gente que faz sozinho. Porque às vezes a pessoa mora sozinha e ela abre o Evangelho, estuda o Evangelho e faz as suas orações e pronto. Mas o ideal é que haja mais pessoas. Então, 2 ou 3 pessoas tiver filhos que se reúnem em nome do Cristo. Coisa linda, né? Se a gente realmente evocar a presença de Cristo dentro da nossa casa. Porque fica incompatível você evocar, trazer essa presença de Jesus para dentro e você ser uma pessoa agressiva, ofendendo, sem respeito, enfim, uma série de problemas. Você está praticamente enxotando Jesus da tua casa, né? Em outras palavras, seria isso. Paulo, vigiai e orai, Mateus capítulo 26, versículo 41. Isso aí foi dito lá no jardim de Getsemane, na noite em que Jesus foi preso, um pouco antes de ser extraído, entregue por Judas. E parece que essa frase tem um profundo significado cada vez mais útil e necessário para nós. Vigiar e orar, parece que Jesus nos orienta a não nos deixarmos levar no piloto automático, dizendo assim. Leva a ideia de responsabilidade, nós somos responsáveis pelos nossos atos, pelos nossos pensamentos, pelas nossas escolhas, na medida do nosso próprio livre-arbítrio, e por conta disso também carregamos conosco instintos, carregamos conosco paixões, que muitas vezes, dependendo da situação, acabam tomando conta de determinados momentos e a gente acaba agindo por conta desses instintos, dessas paixões. Vigiar e orar, portanto, me parece que significa vigiar a si mesmo, os seus pensamentos, os seus atos, partindo de uma conduta racional. E, como a tarefa não é fácil, vem a segunda dica, ore. Né? Não é fácil para você levar sozinho isso, portanto, conte com a espiritualidade, conte com o seu mentor, conte com Jesus, ore para que as suas ações e os seus atos sejam sempre pautados na racionalidade, não nas emoções, não nos arroubos, não nas paixões. Me parece que é mais ou menos por aí o que eu realmente gosto de extrair dessa frase. É bastante repetido nos nossos ambientes espíritas, né? Porque realmente é uma força muito grande. Ela impõe uma responsabilidade, é um alerta, né? Para que a gente não se desvie, não se desequilibre. Se a gente tiver atenção de manhã na prece, quando acorda, a prece do começo do dia, a prece do final do dia, mais ou menos, ou em qualquer outro momento do dia, a oração é sempre oportuna, e a vigilância também para realmente não descambarmos aí para as condutas e pensamentos, né? Não é só atos, mas pensamentos também. Vai e não peques mais, Andréia, de João capítulo 8, versículo 11. E isso todo mundo sabe, né? Quando que foi dito. Foi naquela situação em que aquela mulher foi apanhada em flagrante de adultério, né? Aí Jesus fala isso para ela, porque haja vista que tem toda aquela história, né?
que atirasse a primeira pedra, ninguém teve coragem, aquele que estivesse em pecado, todo mundo era pecador, todo mundo tinha as suas vulnerabilidades, né? Todo mundo baixou a cabeça, foi ceder mansinho, e daí ele falou, bom, então se ninguém te condenou, então vai, eu também não te condeno, vai e não peques mais, por quê? Exato, e Jesus não perdia uma oportunidade de trazer o ensinamento dele. E aqui, novamente, a gente acompanha em vários momentos, né, que os escribas e os fariseus ficavam criando algumas espécies de armadilhas. Tem em outros momentos bíblicos também, eles ficavam criando espécies de armadilhas para ver se Jesus se colocava em contradição, para ver se ele falava alguma coisa que não era aceita pela lei, ou que eles pudessem criticá-lo ou usar aquilo para condená-lo de alguma forma. Depois, mais tarde, logicamente, eles conseguiram fazer isso, porque exatamente a crucificação foi por conta disso. Mas eles colocavam Jesus em pequenas armadilhas, e essa foi uma delas. Jesus, na sua inteligência, ele utilizou essa fala, né? E esse momento ali, que foi bem delicado, porque a pessoa estava exposta, e ele diz, olha, se eles não te condenam, eu também não te condenarei. Vá e não peques mais. Porque quando ele perguntou, quem dentre vós tem alguma coisa, não tiver nenhum pecado, então que atire a primeira pedra, né? E todos foram saindo. Então ele pensou muito rápido, utilizou a situação para esse ensinamento e trouxe uma lição incrível, porque nós sabemos que tudo que nós fazemos aqui, nós resgatamos, nós precisamos depois fazer as pazes com as leis divinas. Então, tudo será resgatado. E ela escapou por pouco, né? Porque se Jesus não estivesse presente, possivelmente ela seria lapidada. Seria. Então, e o conselho foi uma situação para não enfrentar novas circunstâncias parecidas, mas também Jesus olhando, como se disse, né? Com uma visão muito de futuro, para que ela não tivesse outro tipo de consequência, né? Como se diz, sempre tem efeitos. Cada causa gera algum efeito. Vamos para mais um item aqui, mais uma frase de Jesus antes do nosso intervalo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está em João 8, versículo 32. A verdade liberta mesmo? Liberta, porque por outro lado a ignorância é uma prisão. A ignorância ela clausula, ela prende o indivíduo, ela prende a pessoa dentro dela mesma e às vezes dentro de falsos conceitos, falsas circunstâncias que a impedem de tomar boas decisões. A verdade, por outra vez, liberta. A verdade apresentada por Jesus e depois esclarecida em muitas passagens pelo Espiritismo, nos liberta de sentimentos penosos, das dores, porque sabendo que a morte não existe, sabendo que a alma é imortal, sabendo que as injustiças aparentes dessa vida não passam, na verdade, de meros ajustes, meras circunstâncias, às vezes necessárias ao nosso prosseguimento, implica em saber que estamos diante de um Pai todo compassivo, de um Deus amoroso, que não nos quer o mal, só nos quer o bem. E a partir daí, conhecendo a verdade, conhecendo a profundidade dos ensinamentos do Cristo, os esclarecimentos apresentados pela doutrina espírita, o peso da dor, o cansaço da solidão, as tristezas da alma são deixadas de lado para que a pessoa brilhe, ainda que com um pouco de sofrimento, ainda que com um pouco de pesar, mas sabendo que o seu destino ele é inalterável, ou seja, chegar ao colo do nosso Pai. Acho que uma das coisas mais terríveis geralmente é essa, né? O Espiritismo nos ensina, os Espíritos, que há os sofrimentos causados com causas na vida atual quando é da vida atual é fácil você identificar. Bom, eu dei cabeçada lá atrás, eu fiz errado aquilo e tal, agora estou pagando, alguns conseguem se resignar. Mas quando não tem causa conhecida, fica bem difícil. E a doutrina espírita, como se disse, realmente ela oferece esse tipo de resposta, de esclarecimento, de consolo, que ameniza bastante, né? Por mais dolorosas, espinhosas que sejam as nossas experiências. Nós vamos para um intervalinho bem curto, a gente já volta.
Jornal Comunicação Espírita. Programa de TV especial é o destaque da matéria de capa. No editorial a pergunta: mais um ano, nós e a sociedade progredimos? Em palavras dos espíritos e dos espíritas, curiosidades sobre a vida de Jesus. E ainda, Einstein fala de religião e flashes do programa especial. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. De volta com o nosso Cristo e nós no terceiro milênio, falando sobre frases de Jesus nessa semana de Natal. Eu passo para a próxima logo aqui com a Andréia. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Isso do Sermão do Monte. Que é tão famoso e é tão lindo, e é uma das partes mais lindas, porque Jesus traz no Sermão da Montanha ou do Monte todas as instruções para a felicidade, para a lei de amor, para a lei de caridade, para a lei de justiça. Ele vai falando e vai explicando. Então, quando ele diz isso, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, ele está trazendo, na verdade, o que a gente já estuda muito na doutrina espírita, que é tudo que nós passamos aqui, tudo que nós temos de escolhas e todas as nossas experiências, sejam boas ou más, elas servirão para aprendizagem, para o nosso desenvolvimento moral. Então, se em algum momento eu estou passando por sofrimento, que a gente olhe para esse sofrimento com essa alegria, com esse amor. Eu sei que é difícil, mas se a gente olhar para o sofrimento dessa forma, em breve nós vencemos essa etapa, fazemos o resgate e entramos numa nova fase da vida, com maior experiência com aquela situação ali que sofremos anteriormente. Perfeito. De Mateus, capítulo 12, versículo 34, e Lucas também, capítulo 6, versículo 45, a boca fala do que está cheio o coração. Pois é. Para mim, eu tenho que essa frase acaba sendo complementar àquela que nós conversamos antes a respeito de orar e vigiar, principalmente na questão do vigiar. Aquilo que a boca expressa, aí, num sentido figurado, mas também os pensamentos, é aquilo que de fato preenche a nossa alma, né? Portanto, temos aí uma ferramenta interessante, um ponto de vista para refletir. Do que eu falo? Do que eu penso? Do que está cheia a minha alma? A partir daí, vigiando, a gente tem condições de eventualmente corrigir o prumo na caminhada, porque não há melhor forma de se analisar do que ver os seus próprios pensamentos, ouvir os seus próprios pensamentos, ouvir as suas próprias palavras e a partir daí ter um raio-x fidedigno, cru e nu a respeito do meu estado atual da alma, no que diz respeito aos meus desejos, às minhas intenções, ao meu caráter. Eu sei que não é assunto para agora, não posso chamar a Andréia para falar sobre isso aí, mas porque a vigilância é que está. Você coloca freios, né? Você sabe que você tem o ímpeto, às vezes, de ofender uma pessoa, de dizer um palavrão, qualquer coisa parecida, você segura. Só que o problema continua dentro de si. Então você tem que transformar isso aí. Por isso que Jesus fala, olha, é o teu coração que está falando como está fora. Você tem que mudar o que está aqui dentro. Não adianta só fechar a boca, passar zíper e dizer que não. O controlar é importante, porque não causa um mal maior. Mas o principal é atacar o que está lá dentro, né? Exatamente. A cada dia basta o seu cuidado. Mateus 6,34, também do Sermão do Monte. Aqui Jesus traz as orientações para que a gente, na verdade, hoje em dia a gente chama isso de mindfulness, que é atenção plena ao momento presente. Mas Jesus traz, naquela época, as orientações do mindfulness já, né? Porque Jesus era e é considerado o maior psicólogo de todos. Então ele diz, não se preocupe com o futuro, com o que você precisa fazer lá na frente. Se dedique para o momento presente. Então, esse excesso de preocupações futuras, essa ansiedade que nós temos, e hoje isso é muito visível, né? Não existe uma pessoa que não tenha ansiedade, porque estamos sempre correndo e não paramos para observar o momento presente. Então, Jesus já trazia essa noção do momento presente. Confie em Deus, o Pai proverá, mas claro,
a gente precisa fazer a nossa parte. Então, vamos sim trabalhar, vamos fazer a nossa obrigação, vamos ser amorosos com aquela tarefa que precisamos desenvolver naquele momento, seja de trabalho material ou espiritual, e que tudo será protegido e fornecido por Deus. Com essa intenção que Jesus traz, a cada dia basta o seu cuidado. Mindfulness, trazendo para a linguagem atual. Tem gente que fala que a cada dia basta o seu mal, né? Os seus males, quer dizer, os problemas de cada dia a gente já tem uma rotina pesada, né? Já tem a vida não é fácil praticamente para ninguém, né? E aí se você começar a se preocupar demais ou querer ficar remoendo o passado, porque não é só o da frente, é o de trás também, compromete mais ainda o presente. Então vamos tentar viver o dia de hoje. Porque eu acho que até complementa, né, Paulo, a anterior sua, a frase que você comentou, porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Mateus 6, 2, 19 e 23, mesmo trecho, né, eu fui pesquisar aqui, recordando que é do mesmo trecho onde Jesus fala que o tesouro, guardai os tesouros do céu, onde imunes a são da ferrugem, da traça e dos ladrões. Perfeito. É mais uma forma que Jesus coloca para que a gente possa se identificar. Quais são os tesouros da minha alma? Quais são os meus valores? A partir daí, a gente tem uma régua muito forte, muito certa, para saber exatamente o que a gente está perseguindo. Se são as coisas efêmeras, as coisas temporárias, aquilo que passa e não acrescenta nada, não contribui com nada, ou se de fato buscamos o nosso aperfeiçoamento, se buscamos praticar os ensinamentos do Cristo com base no amor, na caridade, fazendo bem ao próximo. E aí por trás desses atos está o verdadeiro tesouro que nos leva ao encontro ao Pai. Então, me parece extremamente didático, profundo e ao mesmo tempo belo, porque nos permite sempre nos questionar, trazendo para si a responsabilidade, analisando-se e tomando as melhores decisões. André, sois o sal da terra, Mateus 5,13, também do Sermão do Monte. Eu vou fazer o seguinte, vou colocar para você a seguinte também, porque na mesma passagem ele fala lá que sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. Você pode já, 5,13 e 5,14, Mateus, pode comentar os dois já. Porque nós podemos fazer sempre a diferença. Jesus é o guia, Jesus é o modelo, Jesus é o nosso mestre. E ele traz essa reflexão. Sois o sal da terra, porque se não fosse isso, se nós não colocássemos também o nosso pensamento, as nossas vontades, os nossos desejos, né? Que razão teria? Deus nos criou simples e ignorantes, mas nós estamos evoluindo, nós estamos aprendendo. Então, todos nós somos o sal da terra. Podemos fazer pequenos gestos, podemos fazer ajuda para uma pessoa que não vai ser considerada ali numa multidão, mas uma ação, um pensamento, uma oração, uma prece, uma intenção é valiosa e isso tempera a vida. Então, Jesus traz muito essa conotação e nessa sois a luz do mundo também. Aqui, de acordo com, se seguirmos a orientação, se olharmos para Ele, que é a verdade, a vida, a luz, se seguirmos o seu exemplo de amor, nós seremos sim a luz do mundo. Em alguns momentos, nós não fazemos a nossa luz brilhar, mas na maioria das vezes, quando estamos conectados com esse pensamento do Mestre, sim, nós somos o sal da terra e nós somos a luz do mundo. Nós somos um palitinho de fósforo, né? Para um monte de trevas que nos rodeiam nesse intercâmbio dos dois mundos, dos encarnados e desencarnados. Mas um dia a gente vai virar um grande farol, ou uma estrela, quem sabe, né? E o do sal é importante, né? Porque a gente tem que pensar na finalidade do sal. Para que ele serve? Ele serve para combater a corrupção dos alimentos, né? Quando você salga lá a carne seca lá dos nordestinos, por exemplo, conserva. Né? Conserva só com sal. Não precisa de mais nada, não precisa de geladeira, não precisa nada, né? Então é isso que Jesus quer dizer. E é um tempero que a gente pode colocar
como se diz, em tudo, onde a gente estiver, se a gente colocar sempre um bom pensamento, uma palavrinha, um sorriso, uma coisa, nós estamos temperando a vida nossa e das outras pessoas. Sobrou agora a última para o Paulo aqui. Sois deuses, de João 10:34, citando o Salmo 82, capítulo 82, versículo 6, quando os judeus estavam apedrejando Jesus. É dramática essa passagem, acusando de blasfêmia porque ele disse que ele era filho de Deus. Exatamente. E como o André já tinha dito antes, viviam colocando Jesus em situações capciosas, em pegadinhas, né? Como ele ousava se dizer filho de Deus, se isso era considerado uma blasfêmia? Então, mais uma vez, dando o exemplo de como é fazer um bom combate nesse aspecto, como lidar com as contrariedades, Jesus, de forma muito tranquila, obviamente sabedor das leis, conhecedor, ele cita o trecho do próprio Evangelho, do Velho Testamento, nos Salmos, em que diz que vós sois deuses também. E Jesus usou aquilo que já estava escrito no Evangelho para perguntar, mas escuta, se no próprio Velho Testamento, aqui se no nosso Evangelho, nós mesmos dizemos que somos deuses, por que eu não posso dizer que eu sou Deus ou sou filho de Deus? Então Jesus resolveu uma situação aparentemente, inicialmente bastante belicosa, mas deixou os seus agressores sem ter o que fazer. E nos mostra também, né, Paulo André, digamos assim, um despertamento para as nossas potencialidades, né? Nós não seremos perfeitos absolutos porque só Deus é, mas podemos atingir, não é que podemos, nós atingiremos todos a perfeição relativa. Depende de nós essa velocidade, o caminhar mais rápido ou não, mas nós partimos, acho que foi você que falou antes, simples e ignorantes, ou seja, do mesmo ponto, e chegaremos também ao mesmo ponto, que é a nossa perfeição relativa e a nossa felicidade. Então, nós sabermos, reconhecermos essas possibilidades que nós temos em nós é muito grande. É como eu acabei de dizer, né? Por enquanto a gente é aquela chaminha de um palito de fósforo, se tanto. Muitos talvez até estejamos apagados, não tenhamos luz nenhuma, mas a gente vai chegar lá. Andréia, rapidinho, alguns segundos para você desejar Feliz Natal para os nossos telespectadores. Com certeza, e pensando em Jesus, no seu exemplo, no seu amor, fecharmos os nossos olhos, lembrarmos de tudo que ele passou, de todas as lições desse evangelho tão maravilhoso que nós temos acesso, e que a gente possa lembrar do óbolo da viúva, aquela pequena ação, né, que fez tanta diferença, que nós possamos lembrar de tantas frases que nós falamos aqui no programa de hoje, e que fica essa mensagem de verdade e de paz para todos nós. Paulo. Desejar a todos um Feliz Natal, fazendo minhas palavras da André, que os ensinamentos e os exemplos do Mestre Jesus encham os seus corações, os das suas famílias, os das suas casas, com muita paz e com muita luz, e também a todos nós aqui. Com certeza, bem lembrado, a nossa equipe também merece, também somos filhos de Deus. Também somos. Um abraço a todos e até o próximo ano. Até a próxima semana.